Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para um momento de devocional. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a história de Josias. Mas para falar de Josias eu preciso antes falar de seu pai, Amon. Amon era rei de Israel e ele fez o que o Senhor reprovava, ele não foi um bom rei e por isso teve-se uma conspiração dos oficiais de Amon contra ele que o mataram. E então o povo se rebelou contra os oficiais e mataram os conspiradores. E nesse contexto de incerteza e de tantos conflitos, dentro de uma nação, Josias é proclamado rei, sendo que Josias tinha 8 anos de idade quando ele foi proclamado rei. E aqui eu já quero começar a fazer um paralelo com a nossa vida, porque vamos pensar um pouquinho, qual a probabilidade de num cenário de incerteza, de conspiração, uma criança com 8 anos de idade que teve um mau exemplo do pai se tornar um bom rei para uma nação. E hoje eu quero falar dos improváveis de Deus. E Josias com certeza foi um desses, Ninguém acreditaria que uma criança de 8 anos conseguiria se tornar um bom rei num contexto ruim, com um mau exemplo. E Josias se tornou, sim, um bom rei. E seguindo o exemplo de Josias, a gente tem também José. José, enquanto estava com seus pais, ele tinha, aos olhos humanos, ele era um jovem responsável, ele tinha uma carreira pela frente, como cuidador das coisas do seu pai. Mas a partir do momento que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, qual a probabilidade de um escravo ter uma vida que não essa de escravidão e de servir? E Deus transformou o futuro de José e deu a ele um futuro abençoado. Abençoado não por conta das bênçãos materiais, mas abençoado por conta de desenvolver o seu propósito, de mudar o trajeto da história que aos olhos humanos não seria bom. Temos também Moisés, que saiu do Egito numa situação complicada e retornou segundo uma orientação de Deus e teve êxito no seu chamado, E na maioria das vezes a gente se sente assim, em algumas situações da vida, A gente se sente improvável, e a gente pensa, poxa, existem pessoas que são mais capacitadas que eu, existem pessoas que parecem ter uma vida mais fácil que a minha, e na verdade, meu irmão, a gente só precisa se abrir e permitir que o Senhor venha agir na nossa vida e através de nós. Talvez a sua dificuldade hoje, aquilo que você se sente incapaz e improvável, sejam situações que não dependem de você, assim como José, que foi para o Egito como escravo. Talvez sejam situações que dependam sim de uma busca, de uma atitude sua. Tem gente que sente muita dificuldade de criar filho, deve-se ter, Porque é uma missão muito importante. Enfim, várias situações podem se enquadrar nesse contexto de improbabilidade. Mas cabe a nós ressaltar que a gente precisa fazer uma escolha. Tudo na vida a gente tem que escolher. E assim como Josias teve que escolher. Ele poderia recuar por sua incapacidade, por sua idade, e não assumir o trono, de forma efetiva. Ele podia ter deixado outras pessoas governarem, adultos governarem. Ou a gente pode avançar, confiando não na nossa força, no nosso braço, na nossa capacidade, porque a gente já reconheceu que a gente não é capaz, mas confiando no chamado e na direção divina. E são coisas diferentes, a gente precisa entender isso. Tem pessoas que têm um chamado de Deus para fazer determinada coisa, assim como Josias tinha um chamado de Deus para ser rei, mas ele não busca a direção de Deus. Ele tenta cumprir aquele chamado com as suas próprias forças. E aí não dá certo. Não dá certo, fica pesado. Ou a gente pode aceitar o chamado de Deus, cumprir aquilo que a gente foi determinado para fazer, buscando a direção de Deus. E Josias é um exemplo disso. Josias aceitou seu chamado para ser rei e ele buscou direcionamento de Deus. E por isso ele teve sucesso e em momento algum você ouve a vida de Josias sendo pesada e dificultosa por conta de ser rei, de ter se tornado rei muito cedo. Então hoje eu quero fazer esse convite a você, que você busque em Deus
o seu chamado, o seu propósito na vida, que muitas vezes não vai ser, nossa, eu vou fazer algo mirabolante. Tem gente que acha, né, que o chamado de Deus é só ir fazer missões e sair da sua nação. Não, meu irmão. O chamado de Deus para a sua vida é no seu dia a dia, são nas coisas simples, é no seu trabalho, na sua família. Então, que você cumpra o seu chamado, mas que você também busque a direção de Deus para cumprir esse chamado. E eu quero ler um pouquinho dessa história de Josias em 2 Crônicas 34, 1 e 2, que fala assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Então Josias pegou um bom exemplo, que foi Davi. Ele não se espelhou em Amon, seu pai, mas ele procurou um bom exemplo e ele seguiu os caminhos do Senhor, como a Bíblia diz. E Crônicas e Reis, 2 Reis, narra os feitos de Josias. Josias, mesmo nesse contexto de incerteza, ele foi firme no seu posicionamento como servo de Deus. E aí a Bíblia conta que ele derrubou os ídolos que existiam na nação, ele restaurou o templo do Senhor. Nessa restauração do templo, ele encontrou os manuscritos da Bíblia e ele convocou todo o povo e ele fez a leitura desses manuscritos e ele convidou o povo à consagração, ao arrependimento, à santificação. E a nação de Israel foi abençoada pela iniciativa de Josias. Josias não teve medo, mesmo naquele contexto de incerteza, ou pelo menos não deixou o medo vencer. Mas mesmo naquele contexto de incerteza, ele preferiu fazer aquilo que agradava ao Senhor. E ele foi abençoado por Deus nos seus feitos, e que a gente possa fazer isso também, que a gente possa buscar a direção de Deus e ter coragem para fazer aquilo que muitas vezes vai na contramão do que o mundo, a rotina, as pessoas que nos cercam fazem, mas que você possa vencer pelos princípios bíblicos, pela santificação, pela consagração ao Senhor. E outro texto que eu quero ler também sobre Josias é 2 Reis 23, 25, que fala: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força, de acordo com a lei de Moisés. Que você não use outra pessoa como um parâmetro, mas que na sua caminhada com Cristo, todos os dias você possa olhar e falar: Senhor, hoje eu estou te servindo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Que você busque no Senhor tudo aquilo que você precisa para ter coragem, para caminhar e para saciar as nossas necessidades humanas. E só para fechar o nosso devocional de hoje, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, fala assim: é Deus quem nos capacita a permanecermos firmes em Cristo. Não é, mais uma vez, na força do nosso braço que nós vamos vencer, nem nas incertezas da vida e nem nas certezas. É na capacitação que vem do Senhor, é o Senhor quem nos faz permanecer firmes. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito Santo, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Então, meu irmão, nos dias difíceis, que você possa orar, buscar o Senhor e olhar para dentro de você. E quando você enxergar o Senhor dentro do teu coração, você possa ter a certeza que você vai vencer, que as promessas do Senhor vão se cumprir, não por nós mesmos, mas porque o Espírito Santo habita em você. E como a Bíblia diz, esse é o selo, é a identificação de que nós pertencemos ao Senhor. E essa é a garantia de que tudo que Ele nos prometeu vai se cumprir. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e até o próximo devocional.